Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e está começando mais um RB News. A notícia que eu trago para vocês hoje é uma notícia que saiu muito na imprensa em janeiro desse ano, janeiro de 2018, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal teria autorizado a extradição da primeira brasileira nata, né? E o governo teria assentido essa prática e extraditou a primeira brasileira nata, né? Eu quero mostrar nesse RB News o quanto é equivocada uma afirmação desse tipo. Bom, no dia 17 de janeiro, o Ministério da Justiça brasileiro, após obter autorização do STF e seguir os trâmites legais, promoveu a extradição de Cláudia Herrig, que, nascida no Brasil, teve cancelada a sua nacionalidade brasileira por ter optado pela nacionalidade americana. Esse é o grande erro dos meios de comunicação brasileiros e estrangeiros que cobrem o Brasil, como a BBC, por exemplo. Eles se equivocaram ao registrar que seria uma brasileira nata que foi extraditada. Como sabemos, a nossa Constituição ela proíbe esse tipo de prática lá no artigo 5º, inciso 51, que o brasileiro nato ele nunca poderia ser extraditado, salvo o naturalizado que comete crime comum, e esse crime tem que ser praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento dele com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins nos termos da lei. Então só o naturalizado ele poderá ser extraditado, nunca o brasileiro nato. Ocorre que Cláudia, a essa altura, ela não era mais brasileira e por isso foi possível a extradição. Nesse ponto eu concordo com a interpretação que o Supremo deu da nossa Constituição. Inclusive eu acho que esse é um caso muito fácil. Vamos entender o caso, né? Cláudia Herrig, ela nasceu no Brasil e na idade adulta ela naturalizou-se americana depois de anos de residência nos Estados Unidos. Antes dessa naturalização, ela se casou com Carl Herrig, que é um ex-piloto da Força Aérea Americana, e com isso ela obteve o famoso Green Card, que é um visto permanente de imigração concedido pelas autoridades americanas. Só que ela não ficou satisfeita com isso por considerar que se ela fosse americana, ou seja, naturalizada americana, ela teria ainda mais oportunidades sociais, como oportunidade de trabalho. Então ela requereu a naturalização. E aqui essa distinção é fundamental. Se Cláudia obtivesse apenas o Green Card, ela poderia exercer os seus direitos civis e poderia permanecer nos Estados Unidos na medida que o Green Card é um visto permanente. A questão é que ela considerou que isso não seria suficiente e por isso ela requereu a naturalização. A distinção é fundamental porque o governo americano ela não impôs a naturalização para Cláudia exercer os direitos civis ou ter um trabalho nos Estados Unidos. Foi uma opção dela requerer a naturalização brasileira. Ocorre que durante a sua estada no país dos Yankees, Cláudia supostamente teria matado esse ex-piloto da Força Aérea Americana, Carl Herrig, que era o seu marido, e ela voltou ao Brasil. Voltando ao Brasil, foi instaurado um processo penal e os Estados Unidos requereram a extradição de Cláudia ao Ministério da Justiça brasileiro a fim de submetê-la a processo penal por suposto crime de homicídio. No Ministério da Justiça, por onde passam os pedidos de extradição antes do encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, vale dizer, é um procedimento administrativo, verificou-se que Cláudia havia se tornado cidadã americana. Então, na minha opinião, cumprindo a Constituição, o Ministério da Justiça instaurou e concluiu o processo de cancelamento da nacionalidade brasileira de Cláudia nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa Constituição. O que é que diz esse artigo? Esse artigo, esse dispositivo constitucional, ele vai dizer que só existem duas formas que é possível a perda da nacionalidade brasileira, salvo por duas
exceções, ou seja, é o caso de brasileiros que optam por outra nacionalidade, mas não perdem a nacionalidade originária, que seria a nacionalidade brasileira. Quais são essas duas exceções? Em primeiro lugar, se houver um reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, em determinado país, um brasileiro opta pela nacionalidade do país em que ele está residindo, mas a lei desse país diz que reconhece a nacionalidade originária, no caso a nacionalidade brasileira. No caso dessas pessoas, elas ficariam com duas nacionalidades. E um segundo caso, no caso de imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente nesse estado estrangeiro, como condição para esse brasileiro permanecer no território estrangeiro ou para exercer os direitos civis. Note que é uma imposição do Estado brasileiro, do Estado estrangeiro, ao brasileiro que reside nesse país. Bom, a decisão administrativa do Ministério da Justiça, ela foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que autorizou a extradição, pois não a opção que Cláudia Herg fez pela nacionalidade americana não se enquadrava nas duas exceções do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha A e B. Então, o STF ele considerou que ela não era mais brasileira em razão de, fora das hipóteses constitucionais que autorizam a manutenção da nacionalidade brasileira mesmo depois da naturalização, Cláudia optou, sem ser obrigada a isso, pela nacionalidade americana. Como ela teve que jurar a bandeira dos Estados Unidos e, no juramento, afirmou abrir mão da lealdade a qualquer outro estado, a primeira turma do STF concordou com o pedido do governo norte-americano para que ela perdesse a condição de brasileira, a nacionalidade brasileira, mesmo tendo nascido no Brasil. Entretanto, a primeira turma ela fez algumas limitações a essa extradição. Que limitações foram essas? Primeiro, os Estados Unidos não poderiam condenar Cláudia a penas que não são previstas no Brasil, como a prisão perpétua e a pena de morte. Segundo lugar, a pena máxima que os Estados Unidos poderiam condená-la seria de 30 anos, porque essa é a pena máxima do Brasil, e o próprio relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, consignou que deveria ser considerado o tempo de pena que ela cumpriu aqui no Brasil, que foi o tempo que ela ficou presa aqui no Brasil, esperando a conclusão do processo de extradição, que no Brasil a gente costuma chamar isso de detração penal, né? Ocorre que quando Cláudia ela chegou nos Estados Unidos, o promotor público do estado de Ohio, tendo em vista que naquele estado americano há a previsão de pena de morte, ele deu uma declaração à imprensa dizendo que a jurisdição de Ohio não estaria condicionada por nenhuma das limitações materiais ou temporais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, o que confronta flagrantemente com o Tratado de Extradição existente entre Brasil e Estados Unidos de 1961, que no seu artigo 6º vai dizer o seguinte: quando ao crime ou delito em que se baseia o pedido de extradição for aplicada a pena de morte, segundo as leis do Estado requerente, e as leis do Estado requerido não admitirem esta pena, o Estado requerido não será obrigado a conceder a extradição, salvo se o Estado requerente der garantias que satisfaçam ao Estado requerido de que a pena de morte não será imposta a tal pessoa. Então, no caso do Estado de Ohio, que condenar a Cláudia à pena de morte, haverá uma violação a esse tratado de extradição lá de 61 entre Brasil e Estados Unidos. E o Brasil só terá via diplomática para resolver esse impasse. No caso, pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o Brasil poderá denunciar o tratado ou declarar suspensos os seus efeitos. Eu pesquisei na internet e o site J, que é especializado em questões jurídicas, ele pediu informações ao Ministério da Justiça sobre essa declaração do promotor público de Ohio, ao qual o Ministério da Justiça disse em nota
que o governo dos Estados Unidos prestou os devidos compromissos ao Estado brasileiro, no sentido de que Cláudia Cristina Herrick não será condenada à pena de morte ou prisão perpétua, bem como adotará as medidas cabíveis para que a extraditada cumpra o limite máximo de 30 anos de pena privativa de liberdade estabelecida na legislação brasileira. Então é isso, quando vocês lerem na mídia sobre a primeira brasileira nata extraditada, essa notícia está equivocada. Na verdade, Cláudia não era mais brasileira, já que, seguindo os parâmetros constitucionais, ela perdeu a nacionalidade brasileira em processo administrativo que correu no Ministério da Justiça e que foi confirmada lá pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do RB News de hoje. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando a questão da nacionalidade brasileira, eu posso gravar depois. Até mais. Até o próximo vídeo.